também, a Fátima, né? A família toda. Boa tarde. Eu estou nervosa mesmo, ministrar louvor é mais fácil do que fazer isso. Então, para quem não sabe, a gente esteve ontem nessa casa de reintegração, que é uma parte da Missão Sena, que eles trabalham com pessoas em condição de rua, né, e com vícios e tudo mais. E aí o Gil pediu para a gente falar do que a gente sentiu, assim, né, de qual foi a nossa impressão naquele trabalho, mais. E aí eu estava pensando, né, sobre a primeira impressão que eu tive quando eu entrei naquela casa, que foi justamente uma impressão muito boa no sentido de que casa gostosa, né? Que lugar, que ambiente gostoso. Era um ambiente. O dia estava bonito e o ambiente era um ambiente gostoso. Logo que nós chegamos, a gente foi recebido com uma mesa posta, né, com um café da manhã bonito. E foi logo eu lembrei quando o Gil falou o que você sentiu, foi essa primeira sensação que eu tive de estar num lugar acolhedor, de estar num lugar aconchegante e de sentir paz naquele lugar, né? E aí eu estava me lembrando em outras vezes da minha vida em que eu visitei lares onde tinham pessoas em condições de vulnerabilidade, né? Eu lembrei da minha adolescência quando tanto a minha igreja lá em Rondônia, quanto a minha escola costumava visitar um lugar que chamava Lar do Idoso, lá em Paraná. Eu não sei se ainda tem, mas ainda tem. E esse lugar, muito pelo contrário, era um lugar muito triste. Eu ia com a escola, eu ia com a igreja, mas era um lugar onde ficavam muitos velhinhos e velhinhas que a maioria deles estavam naquele lar porque eles estavam desamparados, eles não tinham família ou tinham sido abandonados pelas suas famílias e eles viviam, era uma casa da prefeitura, eu nem me lembrava disso, eu só lembrava disso, que era um ambiente muito triste, né? Tanto quando eu ia com a escola ou quando eu ia com a igreja, era um ambiente que eu sentia assim, muito assim, nossa, chegava lá, conversava com aqueles velhinhos, falava de Jesus, muitos deles choravam, e a gente sentia um aperto no coração, era um ambiente difícil de ir, era um ambiente assim que trazia muito impacto nesse sentido, nossa, que situação, né, que você pensava, será que quando eu envelhecer eu vou chegar a esse ponto, ou será que eu teria coragem de fazer isso com os meus pais, com os meus avós, né, deixá-los nessas condições? Muitos eles só contavam mesmo com esse apoio do governo. E isso foi um contraponto na minha cabeça, né? Porque eu estava indo num lugar que, teoricamente, talvez era para eu encontrar a mesma situação do lar do idoso que eu ia na adolescência. Um lugar triste, onde as pessoas estavam ali sendo cuidadas, mas sem esperança, né? Pessoas magoadas, pessoas feridas. E não foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou um ambiente de paz. E qual é a diferença desse ambiente para a casa do idoso? Exatamente, Jesus, né? Jesus está naquele lugar, naquela casa de reintegração. Existem pessoas que foram chamadas por Deus para amar aquelas pessoas naquela condição. E o amor de Deus traz essa transformação absoluta, né? A gente percebe no olhar. Eu não tive a oportunidade de conversar, assim, os meninos tiveram mais oportunidade de conversar com os rapazes que estavam lá, mas a gente percebe que, apesar da limitação, apesar dos desafios que a gente imagina que eles passem, eles estão na última etapa, mas assim ainda é um processo de desafio, quando eles tiverem que sair da casa e enfrentar o mundo aqui fora, enfrentar suas próprias fraquezas e desafios. Mesmo assim, você vê uma diferença no olhar, uma esperança real, que é a esperança de Cristo. Foi isso que eu senti naqueles rapazes, né? A maioria deles são muito jovens, né? E foi isso, o impacto também deles serem muito jovens e estarem naquela, né, terem passado por tudo que eles passaram, mas, ao mesmo tempo, de ver que existe esperança, né? E aí, quando nós nos reunimos, né, para orar e para cantar as músicas, e foi um momento bem gostoso, né, de adoração, o Paulinho, né, que é o coordenador, o Gil perguntou, ele falou que a gente podia perguntar o que a gente quisesse, né? Aí o Gil perguntou sobre o chamado dele, né? E aí, esse é o Paulinho, esse do boné. E aí ele contou um testemunho muito impactante, assim, completamente desafiador e muito impactante sobre o chamado dele e da esposa dele, que, resumindo, se eu tiver pego tudo, ele se conheceu o Senhor muito jovem, né? E logo no início que ele estava na igreja, ele viu um cartaz na igreja que chamava as pessoas para
participar de um certo seminário, um certo treinamento, né, para você se preparar para as missões, né? Ele não entendeu muito bem o cartaz, perguntou para o pastor dele, e o pastor explicou o que era. E o pastor deu uma explicação interessante. Quem for para esse lugar vai ter que abrir mão, né, da faculdade, vai ter que abrir mão, talvez, do seu dinheiro, vai ter que abrir mão de um monte de coisa, porque é integral. Você vai passar lá 1 ano e meio, 2 anos, né, e você vai passar o tempo ali integralmente. E ele ficou com isso na cabeça, né? Ele disse que ficou com essa questão de abrir mão de tudo, né, abrir mão dos estudos, abrir mão dos planos, para estar naquele lugar integralmente, para servir ao Senhor como missionário. E até que Deus confirmou isso no coração dele, e ele realmente foi para esse seminário. Foi lá que ele conheceu a que seria a esposa dele, a Adriana, né, que coordena esse projeto junto com ele. E aí o namoro deles teve uma intervenção da liderança, né, porque eles não podiam namorar ali dentro. Então ela foi mandada para o Rio de Janeiro, ele ficou em São Paulo, e eles tiveram um namoro à distância. E depois, no final desse tempo de seminário, os líderes perguntaram se realmente eles queriam namorar, e eles decidiram namorar e se casarem, né? E aí, depois de casar, eles entenderam que era importante. Como eles tiveram um relacionamento muito distante, eles acharam que era melhor, né, passarem 2 anos, né, juntos, tendo uma vida regular, de emprego e tal, para se prepararem, então, para cumprir o chamado de Deus, né? E nesses 2 anos, tudo aconteceu, né? Nesses 2 anos, eles prosperaram, eles tiveram muitas oportunidades de emprego, de melhorar na sua carreira, de estudar, etc. e tal, até a ponto da chefe dele oferecer para construir a casa dele, né? Ele tinha ganhado um terreno da cunhada, e aí a chefe disse que construiria a casa deles, mas ele falou sobre uma palavra muito forte, que é a convicção do chamado, né? Ele falou: eu tinha convicção do meu chamado. E quando a gente tem convicção, ele falou, nunca vai para uma coisa se o Senhor não te deu essa convicção. A convicção eu tinha convicção de que o propósito da minha vida era cuidar de pessoas, era de viver numa casa com outras pessoas e cuidar dessas pessoas, né? Ele já tinha conhecido. Ele diz assim que era comum na vida dele, ele estar num ônibus e aí começava a conversar alguém que era morador de rua ou um travesti começava a conversar com ele. Ele diz que onde ele ia, sempre essas pessoas que são marginalizadas sempre se aproximavam dele. Ele não sabia por quê, né? E até que, quando Deus deu essa convicção, ele entendeu, o propósito da minha vida era esse, né? E aí eu fiquei pensando nisso, sobre o propósito da nossa vida, né? Que se realmente o mundo nos oferece muitas coisas para fazer, muita coisa, e, na verdade, o mundo não dá nenhum valor para quem não tem muita coisa. A verdade é essa, o mundo não dá valor, o mundo não ouve as pessoas que não têm, pelo menos, o ensino básico. Se ela não tem o ensino superior, as pessoas não ouvem essas pessoas, geralmente. Elas são desprezadas naquilo que elas falam, naquilo que elas pensam, naquilo que elas produzem, né? Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E essa convicção de viver o propósito de Deus é que faz toda a diferença. Porque se você fizer uma faculdade e isso estiver fora do propósito de Deus para a sua vida, foi isso que eu pensei, provavelmente sua vida vai ser uma ruína, porque você vai estar fora dos planos de Deus. Porque aquele casal ali realmente são responsáveis pela transformação. Através dele, Deus tem transformado a vida daquelas pessoas todas ali que passam por aquela casa. Você vê que eles têm um amor, uma paixão, um carinho. Ele falava muito que ele queria que aqueles rapazes sentissem como se tivessem uma família. Eu não quero que isso aqui seja só um lugar onde eles vão ficar, ter comida, terapia, etc. Eu quero que eles sintam que eles têm uma família, porque muitos deles nunca tiveram a experiência de ter uma família, né? Ele contou que tem um dos rapazes lá que realmente não tem família. A família abandonou, ele foi adotado, fugiu desse lar que adotou, foi para um lar, foi para o orfanato. Então, a vida dele sempre foi assim. Ele nunca soube que é ter família, né? Então, através da vida dele, Jesus tem amado, né? E eles têm sido a família de pessoas como essas pessoas. E ele não fez as coisas que para o mundo seria essencial, né? Que era terminar a faculdade, ter um super emprego, um super salário, um super carro e uma super casa. Mas ele entendeu que o propósito dele era cuidar daquelas pessoas, né? E aí eu me lembrei de uma pergunta que o meu aluninho, né? Tinha um aluninho meu aprontando para caramba e eu assim. Aí uma aluna perguntou: nossa, professora, você se arrepende de ser professora, né? Aí eu olhei para um assim que estava aprontando, falei brincando, né? Ele sabe que eu conheço. Eu falei: às vezes eu me arrependo, né, fulano? Falei assim, né?
Mas não é verdade, né? E ele sabe que não, porque eu falo, tem dias que sim, eu falei, tem dias que eu me arrependo, sim. Mas a maioria dos dias eu sei que Deus me colocou aqui. Né? A maioria dos dias eu tenho essa convicção. Às vezes não tenho, às vezes eu acordo querendo chutar tudo. Mas a maioria dos dias eu tenho essa convicção. Né? E por causa dessa convicção eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo. Então, quando está tudo desmoronando, eu me lembro disso. Deus tem um propósito. Né? Não sei se vai ser sempre ser professora numa escola pública. De repente, Deus tenha outros planos. Né? Mas, por enquanto, é bom saber quando a gente está alinhado com aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Né? Eu falo, não é que você vai sair do país, não é que você vai para não sei aonde, mas é você ter convicção daquilo para que você foi chamado. Né? O que Deus quer realmente fazer na sua vida e se você está seguindo isso. Foi isso que ficou para mim esses dias. É isso. Glória a Deus. Obrigado, Liz, por compartilhar. É até bom, né, que uma mulher venha compartilhar, que é mais detalhista. Tinha vários detalhes que já tinha passado, se fosse eu falando, ia perder um monte de coisa. Mas uma coisa que me marcou que o casal falou, na verdade o marido dela falou, esse aí já foi. O Paulinho, ele falou o seguinte, ele falou, eu e minha família, né, contando a esposa, eles têm um filhinho também, chamado Lucas, de 1 ano e meio. Falou assim, nossa família decidiu abrir mão de viver para que outros pudessem viver. A nossa família abriu mão de conforto para que essas pessoas pudessem ter conforto. Aí eu fiquei olhando o cara falar aquilo, eu falei, posso ir embora já? Já tomei aqui o puxão de orelha que Deus queria me dar. E assim, obviamente, nem todos vão viver dessa forma, mas são vidas que nos inspiram. A gente começa a olhar para o nosso cristianismo e fala, tem coerência? Isso que eu falo que eu vivo, eu de fato estou vivendo? O que será que Deus tem para mim? Como é que eu vou ser... Imagina você no estado que você está hoje, viver assim 90 anos, cara... Não sei, para mim, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero experimentar mais. E não foi uma tarde de ativismo, a gente foi simplesmente lá e conheceu a história deles, a gente apresentou nossa história, e muitos deles falavam assim, cara, só de estar recebendo esse sorriso, só de ter contato com vocês saírem de onde vocês saíram para estar aqui, isso já diz muito para nós, porque até nossa família nos abandonou. Teve um cara que não recebia ligação desde o tempo que ele estava internado na fazenda, que é um processo anterior ao da casa. Eu anotei o telefone do cara, espero não esquecer de ligar, mas provavelmente eu vou ligar para ele, para saber como ele está, dar um incentivo. E assim, coisa mínima, cara, você não precisa saber a Bíblia de capa a capa, é só demonstrar esse amor que nós vamos pregar sobre ele hoje. É estar disposto a falar, Deus, eu estou aqui, como o Senhor quer me usar, como o Senhor quer que eu atue? E o campo é grande, irmãos, é muita coisa, é muita gente, é muita necessidade. Mas a gente não pode estar desligado dessa realidade. O reino de Deus está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui pregando, nós vamos sair, sei lá, daqui 5 horas, 5h30, o reino de Deus está acontecendo por aí. E tem pessoas também que estão perdendo a oportunidade de ouvir do amor de Deus. Então, eu creio que nós somos esse vínculo entre Deus e as pessoas que ainda não conhecem, ou aqueles que estão perdidos, ou aqueles que estão longe, para fazer essa ponte com Deus. Alguém já fez isso por nós um dia. Então, isso, para mim, é o que mais marca na vida cristã. Eu orei antes, falei, Deus, prepara, nos dá a palavra, nos capacita para alcançar essas vidas. No fim, você vai lá, você que é impactado. Porque você chega cheio de teoria e os caras estão na prática vivendo. Então, isso foi muito legal, foi muito bonito vivenciar isso. Né? E depois, ao longo da mensagem, se eu lembrar algum testemunho, alguma história, eu posso colocar para vocês, porque eu sei que vai edificar. Também tem outros irmãos que participaram, né? A Danichela, a Tati, Pedrão, Maga, a Lala foi, até o Luquinhas foi, né? Então, todos tiveram uma percepção. Então, se você tiver interesse em saber como é que foi, você pode contar com a gente, e vai ser muito bom compartilhar o que Deus fez nessa tarde de sábado. Seria legal se nós continuássemos, sei lá, se a gente fosse mais constante, né, para, de repente, ajudar, apoiar esse casal. Vamos ver. Vamos orando e vamos ver como Deus direciona. Mas é uma porta aberta que nós temos lá. Eles gostaram demais. E muitos deles falaram, quando eu sair, eu quero conhecer a Pão da Vida, eu quero visitar vocês, conhecer os jovens. Né? São pessoas, você fala com os caras mó brutamonte assim, você acha que os caras têm uns 40 anos, eles, não, eu tenho 30. Não, eu comecei nas drogas com 12 anos, comecei com maconha, e depois fui, daqui a pouco eu estou viciado na cocaína, aí perdi minha esposa, perdi meu filho, acabou, cara, a vida do cara. Começou brincando, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, irmãos.
A gente não pode brincar com a nossa vida e a gente tem que dar valor para aquilo que Deus colocou do nosso lado. Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu cheguei em casa foi agradecer. Eu falei, Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu. Muitas vezes a gente reclama, sei lá, do nosso curso, da nossa faculdade, da nossa família, do nosso carro. E você fala, mano, esses caras estão começando do zero. O cara tem 35 anos e está começando literalmente do zero. E desacreditado da sociedade e da família. Se aparece um desses caras para buscar emprego na sua empresa, você contrata? É aí que está. Imagina o desafio que esse cara tem. E eles estão cheios de fé, cheios de esperança. Porque Deus já começou a fazer uma obra na vida deles, e aquilo que era impossível, eles estão vivenciando. Ou seja, ele estava na droga. Ele não conseguia largar aquilo. E por conta do amor de Cristo que entrou no coração dele, ele já tem outra vivência, já tem outra perspectiva. Então, eu acho que é lógico nós seguimos nessa linha para falar da mensagem de hoje, né? Falar sobre o amor de Deus. E, na verdade, antes de nós irmos para lá, na terça-feira nós compartilhamos um pouco do trecho de Romanos 8, que é o que nós vamos ler hoje. E ele fala que Deus, ele nos considera mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essas vidas, esses caras que nós tivemos contato, eles só testificaram isso. A partir do momento que eles conheceram o amor de Deus, a vida deles foi transformada. Eles sabem dos desafios. Tem alguns que não pagaram pensão na época que estavam drogados, e eles estão procurados na justiça. Ele está lá escondidinho, buscando a recuperação dele, mas ele sabe, quando ele sair de lá, provavelmente ele vai ser preso. E aí ele fica naquela expectativa, o que Deus vai fazer? Ele falou, eu sei que eu mereço pagar essa pena. E eu não tenho resposta para ele, só estou ouvindo. O meu desejo é que Deus fizesse um milagre e ele não precisasse ser preso, mas que ele conseguisse um trabalho para pagar a pensão. Como é que ele vai achar um trabalho se ele é um ex-drogado? Quem vai confiar nesse cara? Mas ele está confiante. Por quê? Porque o amor de Deus faz deles mais que vencedores. Isso é real, isso é vivo. E a igreja, nós aqui, nós temos também essa mesma premissa. Nós somos mais que vencedores por conta do amor de Jesus. E aí nós vamos trabalhar esse texto bíblico, porque, na verdade, a gente não pode desvirtuar ele, né? Achar que, então, se eu for jogar num campeonato de futebol, eu vou ser mais que vencedor, eu vou ganhar o campeonato. Cara, a Bíblia não está falando isso. Vamos nos posicionar no lugar certo. A Bíblia, ela traz essa perspectiva de vitória sobre o pecado, da vitória sobre um mundo mau, da vitória sobre a nossa carne, sobre as nossas vontades. E esse amor nós temos que experimentar todos os dias. É esse amor que vai fazer a diferença na nossa caminhada cristã e também vai nos levar a ponto de alcançar o próximo com essa mesma intensidade que nós fomos alcançados. Amém? Então, eu gostaria de começar lendo o nosso trecho bíblico. Se você prefere ler na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, é a parte final ali, entre 28 e 39. Fala o seguinte, o texto bíblico. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que amor é esse, irmãos, que nos alcança? Que amor é esse que olha para nós, pecadores, totalmente inimigos de Deus, e nos transforma, nos dá uma nova chance, nos dá uma nova vida? Esse amor que nós vamos falar hoje, porque
Na verdade, como eu falei lá na casa de recuperação, o amor é o oxigênio do reino. A gente não vive sem oxigênio. Da mesma forma, uma vida transformada, uma vida que conhece Cristo, não pode desprezar a existência desse amor. Eu não sei como é que você pensa o amor. Talvez você ainda tenha aquele olhar meio daqueles filmes, tipo Orgulho e Preconceito, sei lá, fala em outros filmes. São vários filmes, né, que a gente olha e fala, nossa, eu quero um cara igual esse aí, todo romântico. Aí você olha para o seu marido ou para o seu namorado e fala, meu, não é o Mr. Darcy, é qualquer coisa menos isso. E aí ele também olha para você e fala, não está tão arrumada quanto aquela princesa do filme, né, e tal. Enfim, o amor não é isso, irmãos. Quando nós estávamos falando sobre amor, um dos caras que estavam lá, ele falou, eu sei que eu errei, eu sei que eu mereço punição. E eu não me sentia apto a amar. Mas o amor de Deus me alcançou, então eu posso amar. Partiu de Deus. De nós mesmos, a gente não consegue amar. Quem que você vai amar? Você vai amar a sua mãe, que desde que você nasceu, troca a sua fralda, te dá comida, te dá um lugar para você dormir. Você vai amar a sua mãe, mas por quê? Não sei qual é o motivo. Mas se você pegar lá, como dizem, né, no inconsciente, existem muitos motivos para você amar a sua mãe. Você vai amar talvez seu irmão, talvez seu pai, seus familiares, talvez algum amigo próximo. Mas começa a expandir esse ciclo. Começa a chegar nos caras que te fizeram bullying. Começa a chegar nos caras que não têm a mesma posição social que você. Começa a ir para aqueles caras que te odeiam. Como é que você vai amar esses caras? No entanto, Jesus fala assim, ama aí, ora pelos seus inimigos, ora por aqueles que te perseguem. Hoje está tranquilo, né? Mas vai lá no Império Romano, quando Nero queimava os cristãos como tocha humana, não do Quarteto Fantástico, mas de fato e verdade, eles queimavam cristãos para iluminar as ruas de Roma. Parece folclore, né? Muitos cristãos morreram assim. E a igreja orando, Senhor, abençoa Nero, Senhor, oramos para que esses caras conheçam o teu amor. É louco, não existe isso. Então esse amor de Deus, ele é um amor gigante, ele é um amor que como disseram, né? É como se passasse um caminhão sobre a nossa vida, a gente não consegue ser igual. O amor de Deus, ele vem mexer com as nossas estruturas, ele vem mexer com a nossa mentalidade, ele vem mexer com o que nós somos. E quando Paulo fala desse amor, ele traz, na verdade, vários fatores que nós temos que ver nesse texto bíblico para conseguir entender um pouquinho do que é esse amor de Deus. Por exemplo, no capítulo 8, ele fala a seguinte frase no começo, portanto, agora já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Ele traz a ideia da condenação, porque se o homem está ciente do que ele realmente é, ele sabe que ele está destinado à condenação. Ele não tem salvação. O homem não tem esperança. Mas Deus olhou e falou assim, em Cristo, já não há mais condenação. Se você está em Cristo, não tem mais condenação sobre a sua vida. Mesmo você sendo digno de ser julgado, culpado, não há condenação, se você está em Cristo, por causa de Cristo. E ele fala isso depois de apresentar aquele negócio da lei do pecado, que domina sobre os nossos membros, e que a nossa vontade acaba sendo subjugada por essa lei do pecado. Então a gente já não faz mais o bem, a gente não faz o que a gente quer, a gente pensa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu falo, eu vou ser bonzinho com essa pessoa começa a me atormentar, eu já dou uma nela. Ele começa a falar isso, sobre a carne, sobre o pecado que exerce uma força absurda sobre a natureza humana. E ele depois fala que existe uma luta dentro de nós. A gente quer fazer o bem e não consegue. Nós temos a nossa carnalidade, mas nós temos o Espírito de Deus que está guerreando conosco para vencer as tentações, para vencer os nossos desejos. A Bíblia fala de concupiscências, coisas que são realmente que querem nos atrair para fazer o errado. E ele fala, lá dentro a gente tem prazer na lei de Deus, mas fora a gente não consegue cumprir. Paulo estava trabalhando todo esse contexto no capítulo 8. E aí, antes de iniciar esse capítulo, ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de falar toda a força do pecado, de tudo o que o pecado pode fazer com a nossa vida, ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele coloca sobre Jesus a esperança. A Bíblia coloca sobre Cristo essa redenção, essa salvação, sobre algo que nos domina. Vocês estão entendendo? A gente não consegue fazer nada além de pecar.
A gente não consegue fazer nada além daquilo que desagrada completamente o nosso Criador. E isso nos afasta cada vez mais dele. Eu estava conversando com o Felipe, que é um dos caras que estavam lá para sair, para ser inserido na sociedade, e eu falei exatamente sobre isso. Eu contei para ele o meu testemunho. Eu falei de um trecho de Isaías que falava que a mão do Senhor ela não está encolhida para não poder salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E ele completou, mas o que acontece é que nós temos pecado. E exatamente o versículo 2 vai falar isso. Os meus pecados fazem distinção entre eu e Deus, e impede que a sua mão se estenda e que o seu ouvido ouça. O pecado nos afasta de Deus. Não tem papo, não tem argumento, não tem psicologia, não tem nada humano que vai mudar essa lei. O pecado nos corrompe e nos afasta completamente de Deus. E aí, o que eu acabei de falar? Ele falou, portanto, não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A gente deveria ler Romanos 8 e começar a chorar, de alegria. Queria abraçar a Bíblia por falar, Deus, essa palavra é para mim. Eu estava condenado, mas hoje o Senhor me libertou dessa condenação. Se eu permanecer em Cristo, se eu crer em Cristo, se Cristo vir habitar no meu coração e essa palavra transformar minha vida, é uma vida nova, é uma vida diferente. E Paulo está trazendo exatamente essa ideia. Por isso que ele conclui aquele capítulo tão difícil sobre o poder do pecado, falando, graças a Deus por Jesus. Se não fosse por Jesus, irmãos, não adianta. Nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum professor, ninguém consegue mudar a natureza do homem. Jesus fez isso por nós. Ele nos dá essa nova vida debaixo da graça de Deus. É difícil entender a graça de Deus. Eu usei o exemplo, eu ainda acho que não é o melhor exemplo, mas é muito evidente e é uma posição muito distinta de dois grupos. Mas, por exemplo, a prisão do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Existem pessoas que se alegraram, existem pessoas que dizem que é falcatrua, que até a CIA está envolvida e tal. Não interessa o que você pensa. Mas pensa assim, se de fato existem provas para condenar um sujeito, independente se é o Lula ou se é um político qualquer, Deus queira o Aécio aí próximo, existem provas suficientes para condenar esse cara. E, de repente, o juiz fala, não, você tá livre de condenação. Eu sei dessas provas, eu sei que você é culpado, eu sei que você merece o castigo, mas eu vou estender minha graça sobre sua vida. Vá em paz. Cara, metade vai querer matar esse juiz. A gente não tem a noção de julgamento, de justiça que Deus tem, porque Ele é justo. Eu estava indo embora ontem da casa de recuperação, e é engraçado, quando a gente voltou de um trabalho de Guaianazes, de um evangelismo, aconteceu a mesma coisa. Eu estava voltando pela Radial Leste, pelo horário, estava um baita sol gigante, assim, né, amarelão, laranja, né, gigante assim no céu, e me veio a palavra, sol da justiça. Jesus, Ele é o sol da justiça. A gente quer fazer justiça. A gente quer que o nosso ponto de vista seja honrado, que os nossos argumentos sejam considerados. Mas, às vezes, quando a gente está diante de uma situação, a gente não sabe julgar. A gente não tem discernimento. A gente olha algumas coisas, alguns argumentos e fala, não, esse político merece ser preso. Tem outras pessoas que olham por outro lado e falam, não, isso aqui é injusto, ele não merece ser preso. E aí você é o juiz, o que você faz? Ou até mesmo um outro rapaz falou para mim, ele falou assim, ó, eu acho que ele tirou isso lá da Cabana, do filme A Cabana. Isso acontece no filme, no livro, obviamente, mas ele estava falando que Deus falou isso com ele quando ele estava trabalhando na fazenda. Ele falou assim, só para você que acha que sabe julgar, se eu coloco diante de você a sua mãe e um cara que viveu uma vida de santidade, que me agrada, e você tem que escolher um deles para mandar para o inferno, quem você mandaria? Ele fez essa pergunta para mim, eu não sei qual que é como ele chegou nisso, mas ele começou a falar que a gente não tem parâmetro de julgamento. A gente julga errado. Deus, Ele olha, Ele sabe os corações, Ele sabe as histórias, e a gente também nem sabe como Ele vai julgar. Mas o fato é que até mesmo a justiça dEle nos parece estranha. Por quê? Porque caiu sobre Jesus. Jesus merecia ser julgado? Jesus merecia carregar nos seus ombros os nossos pecados? Jesus, Ele tinha alguma coisa que o condenasse, mas Ele levou tudo sobre Ele. E fala que Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu as justas exigências da lei. Se a gente não consegue glorificar o nome de Cristo, a gente tem que se aposentar bonito na nossa vida. Porque Ele fez tudo. Até mais do que nós poderíamos pensar. E a gente olha a nossa situação, o pecado está aqui dentro guerreando comigo. Eu sei que tem a lei de Deus, eu sei que tem o fazer o bem, eu não consigo fazer.
Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Não há mais condenação para os que estão em Jesus. Isso é tirar um peso das costas. É viver sem aquele jugo, sem aquele peso mesmo. Sabe aqueles caras que antigamente deixavam em praça pública, os caras ficavam atacando tomate nele, que ele ficava com as duas mãos presas assim, com a cabeça também? Vocês já viram essa imagem? Eu esqueci o nome disso agora. Usava até aqui no Brasil antigamente. Prendia assim a mão do cara. Hã? Não, guilhotina aí era pior. Já ia a cabeça rolando. Eu esqueci o nome, enfim. Uma hora a gente procura na internet. Você sabe como é que é, né? Então, isso aí é exatamente isso. O cara está lá e está condenado. Ele não tem nada que possa livrar ele daquela condição, mas, de repente, Jesus vem e abre aquele jugo, vamos dizer assim, e fala para ele, você está livre. Você não está sendo acusado de nada. Ele fez isso com quem? Com a mulher que foi pega em adultério. Ué, cadê os seus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vai, não peques mais. Jesus, ele não passa a mão na cabeça do pecador e fala, gente, vai lá e faz o que você quiser da vida. Eu já paguei pelos seus pecados. Ele deixa bem claro, vai, não peques mais. Uma vez que você encontrou com o meu amor, cultive esse amor. Vive esse amor. Saiba que foi por conta do meu amor por você que você não está mais em condenação. Jesus fala isso para nós, como pecadores. Porque senão seria muito fácil, né? Ele morreu, pagou tudo, a conta já está paga, então vamos curtir à vontade. Não é isso que Jesus fala. Ele foi entregue à morte para cumprir as exigências da lei e nós fomos libertos da lei do pecado, a partir do momento que Jesus se entregou ali na cruz. E aí vem aquilo que nós já trabalhamos em algumas pregações atrás. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas da lei do Espírito que dá vida. O Espírito Santo habita em nós. E ele confirma que em Jesus, nós somos filhos, nós somos herdeiros e nós seremos participantes da sua glória futura. Então, assim, a gente era um lixo. E Deus fala, vocês vão ser meus filhos. Eu vou colocar um novo coração em vocês. Vocês vão agir fielmente. Vocês vão poder andar numa outra condição. Vocês vão poder fazer frente a essa vida que te afasta de mim. E, de repente, ele fala, vocês são herdeiros. Existe algo para nós conquistarmos. Não é só aqui agora. E ele falou outra coisa ainda, que nós vamos ser participantes da sua glória futura. Ser participante da glória de Jesus, na verdade, é o auge da salvação de Cristo. E ele até fala no trecho que a gente leu, aos que predestinou, chamou, aos que chamou e tal, e depois no final ele fala, e aos que justificou, também glorificou. O final da nossa vida cristã é a glória de Deus. Seremos glorificados. Receberemos um novo corpo. Receberemos e desfrutaremos de uma nova condição. E eterna. A gente fica com dor de cabeça aqui na terra, às vezes a gente perde um dedo, a gente, sei lá, fica com dor de garganta. Não vai existir isso na eternidade. É um novo corpo. É uma nova condição. E o cristão, ele vai almejar isso. Porque, na verdade, esse é o auge da salvação de Cristo. Ele não morreu para que nós fôssemos seres humanos bonzinhos. Jesus não morreu para que a gente fizesse boas obras a vida inteira e falasse, cumprir meu papel na terra. O final da obra de Cristo é falar, eu quero que cada um participe da minha natureza. Que cada um vivencie o estado que foi criado naturalmente para estar com Deus. E nós viveremos com Ele na eternidade, em glória. João, quando experimentou um pouquinho de Jesus, ele ficou estatelado no chão. Ele não conseguia suportar a glória de Cristo. Todos nós somos assim. Lá quando estava ele, Tiago, João, tal, lá no monte, Jesus foi transfigurado, o monte da transfiguração. Aquilo foi uma coisa surreal para eles, completamente fora do comum. Essa é a glória de Jesus. Se a gente conhecesse Jesus como ele realmente é, com certeza a nossa vida não seria a mesma. Porque além da glória dele, tem esse amor que ele derrama sobre nós. Só que aí o Paulo, ele traz um conceito que a gente quer esquecer muitas vezes. Ele fala um pouquinho no versículo 17 e 18 sobre sofrimento e fraqueza. Ele fala, nós participaremos sim da glória de Cristo, se nós sofrermos por ele. Você fala, como assim? Ele já pagou tudo na cruz, como eu tenho que sofrer? E depois ele ainda fala que nós devemos considerar que os sofrimentos presentes não poderão ser comparados com a glória que será revelada em nós. Isso aqui, irmãos, é o que motiva
um cara que faz missão transcultural. O cara largou a família dele aqui, largou a profissão, largou a faculdade, largou tudo, está no meio de uma tribo, não consegue se comunicar, está passando necessidade, e ele fala assim, eu considero que esse sofrimento presente não vai ser comparado com a glória futura. Por isso que eu faço isso. Não porque ele tem uma ambição, mas porque esse amor já mostrou para ele, você pode vencer essa situação. Jesus foi até o fim na cruz. O amor dele foi derramado sobre os nossos corações. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos suportar. Por pior que pareça o sofrimento, irmãos, nós podemos suportar. O Evangelho não é um Evangelho que vai dizer para você, calma, vai ficar tudo bem. Os dias difíceis vão passar. Você vai conseguir construir sua casa. Você vai conseguir ter uma boa renda. O Evangelho não é isso. Transformaram o Evangelho nisso. O Evangelho ele é real, ele fala, existe sofrimento, existe lutas, mas existe a certeza de que o amor de Deus não se afasta de nós. Nesse trecho, Paulo também vai trabalhando a questão da criação. Ele fala, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza ela foi subjugada à inutilidade, enquanto não se manifestam os filhos de Deus, enquanto não há uma restauração, uma regeneração. E ele fala que também nós gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção. E ele classifica a adoção como a redenção do nosso corpo. Não é você olhar no espelho e se achar feio, mas é você saber que nós não fomos criados para viver nesse estado. Esse estado, ele é arrastado pelo pecado. Esse estado, ele está distorcido da realidade que Deus tem para nós. E aí por isso que ele fala, aos que justificou, também glorificou. Porque o nosso corpo será revestido de glória. Talvez você goste do seu corpo, né? Você cuida tão bem dele. Mas pensa, é uma obra que Deus vai fazer. E a Bíblia fala que é num piscar de olhos. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer. Para aqueles que estão em Cristo. E aí ele fala, na minha opinião, o que seria a primeira garantia dessa vitória? Nós estamos falando que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar. O trecho bíblico fala isso. Então, o primeiro sinal da vitória que nós temos, sobre tudo que você possa pensar, é o Espírito de Deus intercedendo por nós. Você já parou para pensar nisso? Você sai para atravessar a rua, você está tudo desligado, você vai lá, faz uma viagem, volta tranquilo, você acorda no dia seguinte. Cara, o Espírito Santo está zelando por nós. Ele intercede por nós, com gemidos que não são traduzidos em palavras. As palavras não podem traduzir aquilo que o Espírito Santo intercede por nós. É algo muito profundo, irmãos. É o próprio Deus querendo contribuir para o nosso bem, querendo nos chamar para mais perto. Nós não estamos sozinhos. Esse é o primeiro sinal da vitória, a garantia da vitória. O Espírito nos socorre em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. E ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Em meio às dificuldades, irmãos, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós. Começa daí. E aí entra no trecho que nós lemos hoje. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu não sei o que você passou na sua vida, não sei até que ponto você, de repente, chega num momento e fala assim, mas por que eu passei por isso? Eu não sei também por que você passou por isso. Eu não sei porque eu passei por um monte de coisa. Mas a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai entender que isso vai cooperar para o seu bem. Não, mas foi trágico. Nossa, eu perdi muito. Não, eu sofri pra caramba. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A pergunta que nós fazemos, nós amamos o Senhor? Porque senão a gente vai fazer um braço de ferro com Deus. Deus, eu não concordo com o que o Senhor permitiu acontecer lá no passado. Senhor, eu não concordo com o que o Senhor permitiu acontecer com o meu amigo, com a minha família, com não sei quem. E a gente começa a guardar aquilo com Deus. Por isso que ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito quando Ele te chamou. Quando Ele me chamou, Deus tinha um propósito muito claro, muito definido, que às vezes para mim não é claro. Você pode sentir a mesma coisa. Mas Deus te chamou com um propósito. E todas as coisas que aconteceram até aqui, que vão acontecer, é para o nosso bem. Para a gente experimentar mais desse amor. Isso é muito visível na casa de recuperação. O cara estava na lama, o cara estava vivendo um inferno. E ele olha, você fala do amor de Deus, na hora ele já associa com isso. Todas as coisas cooperaram para o meu bem. O cara falou várias vezes para mim,
Deus já sabia que nós estaremos aqui conversando hoje. Esse cara tem mais fé que eu, né? Que eu acho que eu tenho que me desdobrar para estar lá e fazer as coisas. Ele falou, Deus já sabia que você ia estar aqui conversando comigo, que nós falaremos desse assunto. Essa é a soberania de Deus. Deus já sabia que eu ia viver essa vida. E ainda assim, o amor dele me alcançou e me transformou. É o amor de Deus. Todas as coisas que operam para o bem é você reconhecer o amor de Deus na sua vida. Isso não é fácil, irmãos. É um negócio difícil de engolir muitas vezes. Porque se você teve a sua vida confortável até aqui, que eu acho muito difícil, a gente pode escrever um livro se isso aconteceu, tem hora que é incoerente a vida. Tem hora que existe injustiça. Por quê? Porque o pecado está aí. Satanás está aí, tocando terror. Mas aí a gente para e percebe, até nisso, isso coopera para o nosso bem. E essa é uma garantia para nós cristãos. Todas as coisas. Ele não fala assim, quando você brigou com a sua mãe, quando você perdeu seu emprego, fala tudo, todas as coisas. Tudo é tudo, não é verdade? Todas as coisas. Então significa que Deus está governando, ele nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E a gente fica desesperado, porque a gente gosta de ter controle. A gente quer ter a vitória pelo nosso esforço. A gente não espera em Deus. Mas Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Enquanto o mundo, irmãos, está desesperado, nós conseguimos descansar. Porque a gente sabe que Deus está lutando por nós. Obviamente, isso não exclui a nossa responsabilidade, ninguém está falando disso. Mas o mundo ele não tem para onde recorrer. O mundo não sabe que existe alguém que ama e que pode suprir toda a necessidade. Então o mundo vai andando desembestado por um caminho sem volta. Nós que amamos a Deus, mesmo no meio da dificuldade, a gente para e fala, eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que esse foi o momento de Deus. Eu sei que o Senhor está reinando na minha vida. Quer ver um exemplo disso? Vai no velório. Vai no velório do não cristão. É o negócio mais triste que existe. Não tem palavras que consolem a família. Não tem louvores, não tem hinos de gratidão a Deus. Agora vai no velório de um cristão. Eu lembro do velório da Amá. Nunca vi tanta gente junta no velório. E a galera cantando a Deus. Triste, sim, mas não desesperançosos. Porque a nossa esperança está na eternidade, em viver com Cristo. Então o mundo fica desesperado, porque eles não têm segurança. Eles não sabem que existe uma vitória, eles não sabem que existe esse amor, que é uma fonte inesgotável. O amor está sempre numa atividade aqui, num programinha ali, no entretenimento ali, depois acaba. É uma dose pequena. E, aliás, é como se fosse a droga. Você cada vez quer mais. Sempre quer mais. Nunca é o suficiente. Então, o mundo, irmãos, ele não tem esperança. Quando a gente fala de fraqueza e sofrimento, talvez para a nossa realidade, falando sério, para a nossa realidade é meio distante isso. Ninguém aqui acorda pensando, cara, como é que eu vou ganhar como é que eu vou comer hoje de manhã? Como é que eu vou conseguir um café? Como é que eu vou conseguir meu pão? Como é que eu vou comprar a fralda para o meu filho? Ninguém aqui acorda assim. A gente já acorda assim, que saco, eu tenho que ir para o meu trabalho. Nossa, eu vou pegar trânsito. Eu tenho que pôr gasolina. Esse é o nosso desafio. Mas lá no fundo, lá no nosso profundo mesmo, talvez exista alguma angústia. E aí nós podemos tratar o sofrimento. Nós podemos tratar essas inquietações. E aplicar esse texto bíblico, falando assim, que nisso vai haver uma certeza de vitória. Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Deus, esse amor de Deus, ele não pode falhar com o cristão. E o argumento disso qual que é? Ele já deu Jesus. Não foi isso que ele falou? Ele falou, o que nós podemos fazer diante de tudo isso que Cristo fez por nós? Porque ele foi a garantia de Deus. Deus deu o Filho dele. Ele até fala, como não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? E ele não está falando todas as coisas do tênis Nike, do casaquinho, não. Ele está falando da vitória sobre o pecado, ele está falando dessa justificação, ele está falando da glorificação. Ele está nos levantando e falando, gente, acorda, Jesus já conquistou tudo isso. E se Deus nos deu o próprio Filho, como não vai nos dar gratuitamente essas coisas? Já está aí, é só estender a mão e pegar. É uma promessa de Deus que não vai falhar. É uma garantia que Jesus nos dá. E aí tem algumas perguntas, né? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele apresentou vários argumentos. Ele fala, o que nós vamos falar diante de tudo isso? Jesus já provou o amor dele por nós.
Jesus já derramou todas essas promessas sobre nós. E, na verdade, essas palavras, esses argumentos, eles trazem segurança para nós, para a nossa fé. Ah, por que você crê em Jesus? Cara, pega Romanos 8, mastiga isso e fala, é por isso que eu amo Jesus, é por isso que eu sigo Jesus. Ele me chamou, Ele me fez participar da natureza dEle, Ele me permite viver numa forma de santidade, Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem uma causa para eu lutar, Ele me tirou de uma vida de inferno, de pecado, de vícios, e Ele me deu uma nova vida. Por isso que eu amo Cristo. É simples. A moça que trabalha na casa da minha mãe sabe isso. Ela fala do amor de Deus. E tem teólogo que se enrola pra caramba para falar do amor de Deus. É viver, experimentar, desfrutar. Outra pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu já vi isso ser usado, irmãos, em briga de igreja. Por exemplo, Amós veio e me ofendeu. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Amós, essa língua não vai se levantar. Tá. Meu, para, não é isso que ele está falando. Ele falou, se Deus já conquistou tudo isso para a gente, quem vai se opor a isso? Quem vai colocar diante de Deus e falar assim, não, a Fátima não merece ser justificada, ela tem esse pecado. Ele está falando, ninguém pode acusar os eleitos de Deus. E Deus já escolheu isso. Deus quis dessa forma. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É para a gente sair com o peito estufado, falando, meu pai me ama, meu pai está cuidando de mim, nada pode me destruir, nada pode me derrubar, não porque eu sou invencível, porque se Deus sai da jogada, qualquer soprinho eu já fico com medo. Não é assim? Ou você é forte mesmo assim, sem Deus? Tem vezes, cara, que eu, principalmente no começo, na vida cristã, eu ficava receoso de sair sem orar. Eu falei, se eu não orar, vai acontecer alguma coisa, alguma desgraça, né? Olha o medo do sofrimento, olha o medo da perda, olha o medo das consequências desse mundo tenebroso aí. Medo de sair na rua. Aí eu orava, Senhor, me protege, me abençoe. E ia de boa, vivia meu dia, aí eu voltava, Senhor, obrigado, porque o Senhor me guardou. É uma segurança. Deus está comigo. Agora eu te pergunto, se eu fosse assaltado, igual eu já fui algumas vezes, Deus está comigo, o amor de Deus está em mim. Ele me ama. Teve vezes que eu já preguei para o bandido também, tá bom. Tem vezes que não dá, né? Tem vezes que você está... o esquema é sempre igual meu primo fala, sai com os 10 reais do bandido na cueca, o resto... Aí se ele pedir, você dá os 10 reais. Está aqui o dinheiro do ladrão. Mas assim, acontece na vida. Aí eu vou falar, Deus não estava comigo, Deus não estava por mim, eu acho que eu estou em pecado. Não, cara, acontece, a vida é assim. Existem situações que a gente não quer passar. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus está conosco. Que se Ele é por nós, quem vai ser contra nós? E eu lembro que na época dos pentecostais, assim, quando a gente frequentava algumas reuniões, quando o pessoal estava buscando essas coisas, uma moça falou de um cara que foi pregar para numa favela, e o cara falou assim, mano, eu vou te matar agora. Ele falou, pode matar, porque eu sei para onde eu vou, e você vai para onde? Convicção. Hoje a gente fala da boca para fora, mas o cara foi com convicção. O cara não deu tiro, o cara se converteu. Porque ele falou, se eu der um tiro, eu vou para o inferno. Mesmo se eu não der, eu já estou condenado. Mas esse cara aí não tem medo de morrer. Eu tenho, por isso que eu tenho uma arma. Então, o que eu faço? Quero ir para o lado do Deus dele. São essas histórias que existem por aí. Essas histórias, na verdade, têm que se transformar em experiências reais para nós. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de passar por privação, não tenha medo de ser julgado, porque Deus está conosco. Ele nos dá essa segurança. Se você vive em Cristo, se você faz a vontade de Deus, isso te dá segurança. Agora, por que a gente fica ansioso, preocupado, com medo, covarde? Porque às vezes a gente não está nesse caminho. E a gente quer que Deus vá lá e certifique a gente. Não, eu estou com você. Ele fala, se você não está no meu caminho, eu não estou com você, não adianta. Não é Deus que segue a gente. A gente que olha e fala, eu quero seguir Deus. Jesus, ele era muito duro com os discípulos algumas vezes. Jesus foi lá, fez um discurso, aí os caras, é difícil esse discurso, Jesus. Eu acho que eu vou partir para outro lugar. Esse negócio de pão da vida aí está muito sério. E aí, Jesus vira para os 12 lá e fala, ei, vocês também vão se retirar? Não estou obrigando vocês a andarem comigo. Jesus não obrigou ninguém a estar aqui hoje. Mas Ele se agrada quando você olha e reconhece o amor dEle. Fala, Jesus, por conta desse amor, eu quero dedicar minha vida para o Senhor. Senhor, porque o Senhor abriu mão da Tua glória, eu quero abrir mão da minha glória aqui na terra. Senhor,
pelo fato de você ter sofrido tanto, eu não vou me importar se eu tiver que sofrer pelo teu reino, porque você já fez isso. Você suportou. E o teu amor me dá esse argumento para suportar. Então, a nossa vida, irmãos, ela reflete no que nós temos, ou como nós temos conhecido Jesus. Se nós estamos desejosos de participar da glória dele, de conhecer ele realmente como ele é, isso vai fazer diferença na nossa conduta do dia a dia. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois ele faz outra pergunta, né? Como não nos dará juntamente com Jesus de graça todas as coisas? Ele está falando, ele não poupou seu próprio filho. Ele deu, ele entregou. Então, Deus já mostra, eu não sou mesquinho. Eu não tenho mão fechada. Eu dei o melhor que eu tinha. Eu entreguei completamente aquilo que é mais importante. Então, como você pode duvidar de Deus? De que Ele quer abençoar, de que Ele quer estar conosco, de que Ele pode fazer todas as coisas. Então, essa aqui é uma garantia, uma prova de que Ele nos ama. E depois, de novo, ele faz outra pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A própria resposta vem do Paulo. É Deus quem o justifica. Deus nos justifica. Deus nos justificou. Quando criança faz alguma coisa errada, você vai lá e aí ele fala, não, foi fulano de tal, porque isso e aquilo. Ele tenta se justificar. Mas você que é mais vivida, você sabe que o moleque aprontou. Estou falando, não quero saber, não quero justificativas. Vai consertar o que você fez. Deus, Ele nos justifica. A gente vai chegar talvez diante dele e falar, Deus, sabe o que é, tal, isso, aquilo? Ele não precisa, eu já sei, não precisa falar. Você não vai estar aqui se justificando na minha presença. Na verdade, se justificar não é esse termo, né? É o termo de realmente de ser revestido da justiça de Deus, de viver de uma forma que agrada. Mas ele está falando, é o próprio Deus que vai produzir isso em nós, por meio de Jesus. Esse amor, quando nos alcança, ele nos faz querer viver na justiça, não na injustiça, não na impiedade, não no pecado, não no erro, porque esse amor nos transformou. Outra pergunta, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembra que o Espírito Santo intercede por nós? Aqui o texto bíblico afirma, Jesus também intercede por nós. Outra garantia de vitória. Jesus e Espírito Santo, imagina que time que você tem do seu lado aí, não é verdade? Quando a gente está na escola, todo mundo quer ser escolhido primeiro para cair num time bom, né? Sempre tem uns caras que nem eu que era por último e ninguém escolhia. Eu estou no time de Jesus. Jesus está intercedendo por mim. Em outras palavras, Ele quer que a gente consiga alcançar aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida. Isso é uma vida abundante, viver o que Deus quer. Viver aquilo que Deus planejou para nós. Aí em Cristo você pode olhar e falar, eu posso, porque não existe condenação. Ele morreu por mim, Ele ressuscitou e Ele está intercedendo por mim. Ele é vivo, Ele é real, Ele é presente. Ele não está ausente da minha vida. Ele não está lá no céu olhando e esperando as coisas acontecerem. Ele está intercedendo. Ele é o Deus que adentra na história. Faz parte da nossa vida. Fala conosco. Se comunica com cada um que se aproximar dele. Esse é Jesus, irmãos. E eu vejo que esse é o fundamento. Nós falamos sobre o fundamento na palavra, né, que a gente compartilhou lá. O amor é o fundamento de tudo. A nossa casa vai sendo construída, mas ela está sobre esse fundamento, que é o amor de Cristo. É um amor que é garantido da parte de Deus para nós. Cara, o que mais as pessoas querem, principalmente os mais jovens, eu sei porque eu já passei por isso, não que eu esteja livre disso, mas principalmente quando você é mais novo. Você quer ser amado, você quer ser aceito, você quer que alguém te abrace e fale, nossa, você é especial. Não é isso? Eu estou mentindo. É ou não é? É verdade. Por que você quer casar? Para ficar cortando a unha do seu marido? Lógico que não. Você quer que ele olhe para você e fale, eu te amo, não é verdade? Não é, Sandrão? E ai de você se não falar. Não, ninguém é louco de fazer, eu vou casar porque eu quero servir essa pessoa. Não, você quer se sentir amado. A gente faz tudo que a gente faz na vida porque a gente quer ser aceito. Nossa, cara, você é um cara bom. Ó, você toca bem, você joga bem, você sabe ganhar dinheiro. A gente quer isso. E de repente a gente está falando do amor de Deus, essas coisas estão tão longe, né? Mas o amor de Deus entra exatamente nessas áreas. Ele fala assim, eu te amo. Não, Jesus, mas eu ainda não sou bom o suficiente. Eu te amo. Deus fala, eu te amo. Você é meu filho. Você é herdeiro. Você é participante da minha glória. Eu consegui isso para você, eu estou te dando.
E as pessoas, ao mesmo tempo que querem ser amadas, muitas vezes não sabem receber o amor. Então a gente começa a falar o amor de Deus, parece uma coisa tão filosófica, tão longe, tão distante. Mas eu consegui comprovar nesse sábado, voltando lá do evento, né, quando eu vi o Sol da Justiça lá, falei, cara, Deus me ama muito. Não porque eu não passei essas coisas, mas agora eu estou reconhecendo o tanto de coisa que Deus me livrou nessa vida. Porque se fosse depender de mim, irmãos, eu estava encrencado em várias situações. Sinceramente, se fosse minha natureza, as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Eu estou falando bem sério isso. Porque o coração é ruim, é mau, é rebelde com Deus. Mas Deus me atraiu com o amor dele. Eu falo assim, como eu não vou me render a esse amor? Como eu vou começar a achar que Deus não me ama? É uma garantia, por isso que eu falei, é um fundamento. A minha vida cristã, ela não tem que ser baseada no tanto de conhecimento bíblico que eu tenho, ou quanto de culto eu frequentei, ou quantos ministérios eu estou. O meu fundamento cristão é o amor de Deus. Ele me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa base. Porque é o amor que vai nos mover. Eu até conversei com o Paulinho lá, o dono da casa. Eu falei assim, cara, me fala uma coisa, como é que você faz com aquela passagem que Jesus vai restaurar Pedro? Porque ele vira e fala assim, tu me amas? Então apacenta meu rebanho. Eu falei, é todo dia que você acorda a fim de apacentar o rebanho de Deus? Como é que você lida com isso? E está tudo relacionado. O amor a Cristo nos faz seguir a obra. O amor que nós temos por Jesus nos capacita a amar o próximo. Se esse amor aqui está interrompido, irmãos, se em outras palavras você já não recebe mais esse amor de Cristo, todo o resto está comprometido. Começou errado. E aí nós vamos voltar lá atrás, falar do nosso devocional, da nossa vida de intimidade com Deus, do nosso lugar secreto com o Pai. Se isso está corrompido, esquece, cara, todo o resto vai estar. A água já está contaminada. Não vai te dar um dedal para beber, porque você sabe que está contaminada. Tem que arrumar o básico. Não, eu quero fazer a obra de Deus. Como é que está o amor no seu coração? Não, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Como é que está o amor de Deus no seu coração? Como esse amor está te impactando, como esse amor está te envolvendo, como esse amor está te comissionando, porque, na verdade, ele fala que nós somos chamados com um propósito. O amor de Deus vem para nos dar um propósito de vida. Não é só para a gente ficar lá, eu me sinto amado. E acabou a sua vida, você fica lá no seu quarto, me sinto amado. Deus me ame, Deus, obrigado pelo seu amor. Não, esse amor, ele entra, transforma e nos impulsiona para algo. E o algo, na verdade, independente do que quer que seja, independente da sua profissão, independente dos seus dons e talentos, o algo tem a ver com o próximo. O algo tem a ver com aquele que está fora de nós. Não vai acabar na gente. Por isso que é meio estranho, né? Alguns cristãos que, eu recebi o amor de Deus, agora estou tranquilo. Mas você congrega onde? Não congrego. Mas você faz algum trabalho social? Não, não faço. Mas você visita alguém? Não, não visito. Você faz discipulado? Não, não faço. Você lê Bíblia? Eu também não, porque Deus me ama. Não tem sentido, não tem argumento, não tem lógica. Quando o amor entra, ele vai transformar toda a nossa vida. Todos os segmentos da nossa vida. E é exatamente esse amor que nos faz mais que vencedores. Porque o dia que você tomar um tapão na cara, você vai lembrar que Jesus falou assim, você deu uma face, dá outra. Isso é amor. Sem amor, você não consegue. Se o cara te deu uma na face, você vai querer destruir as duas faces do cara. Né? Os italianos aí, tudo assim, sabe como é que é. É verdade, não é fácil não. Então, o Sermão do Monte, ele não fala assim, você é um lixo, olha para cá e você não consegue ser isso. Ele está falando, olha para cá porque Jesus quer te transformar nisso. Foi o que o Macor pregou mais ou menos no nosso retiro. Né? Lembra a esfera do amor e tal? Exatamente, o miolinho lá que é importante. Quanto mais a gente nutrir esse amor que nós temos por Cristo, permitir que nós recebamos esse amor que vem de Jesus, maior a nossa esfera de atuação. Cara, tem hora que eu não tenho vontade de fazer nada de bem para o próximo. A gente estava conversando, tem vários caras que pedem dinheiro. Me compra um lanche, me compra uma fralda para levar para o meu filho. E ele contou várias histórias do que ele já passou. E ele fala, tudo isso se converte em dinheiro na Cracolândia para ele usar a droga. Tudo. Agora você tem que ter discernimento, porque se a pessoa está necessitada, você vai negar para ela? Então é difícil, como é que você vai fazer? Aí ele falou, amar é você aliviar a sua consciência ou você realmente fazer o bem para o próximo? Ele falou, tem hora que você tem que falar para o cara, não vou dar. Porque você sabe que aquilo lá o cara vai usar droga. Tem hora que você tem que estar esperto, entender realmente é uma necessidade. Eu não vou fechar a minha despensa para essa pessoa, porque ela precisa. Então o amor tem que nos
direcionar nas coisas que nós vamos fazendo. Eu queria fazer uma conclusão, mas essa conclusão, irmãos, talvez demore um pouquinho. Seria quase um segundo ponto, mas já é uma conclusão. Então, aguenta mais um pouquinho. Porque eu comecei a pensar numa história e me veio um trecho bíblico muito interessante para falar um pouco do amor de Deus, de alguém que foi impactado por esse amor de Deus. Eu não vou ler o trecho, talvez, na íntegra, mas eu vou falar algumas partes dele. Está em Lucas 7, do 36 ao 47. Foi quando Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem. E fala que quando uma mulher ficou sabendo que Jesus estava indo comer na casa do fariseu, essa mulher foi até lá e diz assim, né? Certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Ele ainda põe entre aspas, porque na verdade pecadores todos são, né? Essa mulher trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Então pensa assim, você convida o ministro para ir almoçar na tua casa, e de repente vai alguém junto, leva um frasco lá todo perfumado, e de repente se coloca nos pés da pessoa, eu sou convidado, e começa a chorar e quebra aquilo, e faz aquela cena, né? Aí a Bíblia fala assim, que ela começou a chorar, e aí molhou os pés de Jesus com as lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou o pé de Jesus e ungiu com perfume. Imagina essa cena. Né? A gente quebra todo o protocolo nessa cena. É algo assim, além do normal, né? Só que quando aconteceu isso, o fariseu que convidou Jesus começou a pensar. Olha que ridículo o pensamento do cara, e provavelmente seria o meu. Ele falou, se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem está tocando nele é uma mulher pecadora. Eu convidei Jesus para vir porque eu achei que ele era um grande profeta, e agora tem uma pecadora tocando nele e ele não fala nada. Que tipo de profeta é esse cara? E aí, olha que interessante, Jesus olhou para ele e falou, eu quero te falar algo. E ele falou uma parábola, né? Ele disse o seguinte, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, e por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E aí o Simão respondeu, eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Então, vamos traduzir para o nosso tempo. O Milton está me devendo R$50 e o Lucas está me devendo 500. Os dois não têm como pagar. Aí eu viro assim, está perdoada a dívida de vocês. Aí Jesus falou, qual desses 2 caras vai amar mais o cara que perdoou a dívida? Aí a conclusão dele, o cara que devia mais é o que vai mais amar. Porque, afinal de contas, ele estava com a corda do pescoço. O Milton, de repente, dava uns pulos ali, conseguia 50 conto, me pagava. Mas ele devia 500, 100 vezes a mais. Como é que ele vai pagar isso? Então, obviamente, por ele ter sido aliviado muito mais, por ter tirado esse peso dos ombros dele, eu falei alguma coisa errada? Quanto às matemáticas? É, isso mesmo, 10 vezes mais. Mas ele deve muito mais. Então, é exatamente isso. Então, ele com certeza amaria muito mais. Essa foi a conclusão do cara. Jesus falou, você julgou bem. E aí, em seguida, ele virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Aí ele já vai mostrar para o Simão a realidade. Está vendo essa mulher aqui? Ó, eu entrei na sua casa, você não me deu nem água para lavar meus pés. Você me chamou, você está me hospedando, você está me recebendo, e nem água para lavar os meus pés, ou nem um sabonete para lavar minhas mãos, seria hoje, né? Você não me deu. Só que está vendo essa mulher? Ela molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Ela realmente se humilhou na presença de Jesus. E não só de Jesus, de todos que estavam na casa. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A gente às vezes entende errado isso, né? Fala, Jesus me perdoou pouco, então eu amo pouco ele. É totalmente contrário. Pelo simples fato de eu entender que eu tenho tanto pecado, e que Jesus me perdoou de todos esses pecados, e isso deveria me levar muito mais a um coração de gratidão, a um estado de adoração sincera e verdadeira, de entrega para Jesus, porque eu reconheço como é o meu coração. E você fala assim, o que tem a ver essa parábola? Nós estamos falando do amor que nos faz mais que vencedores, do amor que entra na nossa vida e transforma a nossa vida, do amor que vai ser traduzido em ação, não só em palavras. E aí a gente olha para a nossa vida hoje, e eu falo, o quanto de fato você demonstra o seu amor para Cristo. A gente sabe que Jesus nos amou,
A gente sabe que os nossos pecados foram perdoados, tudo que eu já falei aqui na pregação. Mas quando vem para a prática, você olha para você e fala, cara, realmente eu sou muito ruim. Ou você acha que não é tudo isso? Fala, não, isso aí são para os pecadores. Igual era essa mulher, né? Ah, uma pecadora está tocando nele. E Jesus falou assim, cara, você é muito mais pecador que ela. Só que ela reconhece o quanto ela foi perdoada. E por isso ela ama demais. Nós precisamos reconhecer o quanto nós fomos perdoados para poder amar Cristo. Para poder traduzir toda essa gratidão em amor para com as coisas de Cristo. Senão a nossa vida vai continuar igual, irmãos. A gente até acha que Deus nos deve algo. Por isso que o trecho bíblico falou, Ele te deu o próprio Filho. Ele deu o Filho dele para morrer por você e por mim na cruz. Como Ele não vai dar outras coisas? Deus não está em dívida conosco. Nós é que temos uma dívida com Deus. Até essa dívida, na verdade, Jesus já pagou. Mas aí que está. Esse amor de Cristo, recebemos de Cristo e também revelamos o nosso amor por Cristo. Isso se desenvolve quando nós entendemos a salvação. Se a gente não entendeu a salvação, a gente não vai ter amor. A gente tem que entender a nossa condição. Não teríamos a oportunidade nem de olhar para Cristo. Mas Ele veio em forma humana, Ele nos abraçou, nos identificou, nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos glorificou. E esse amor foi derramado sobre nós. Então a nossa vida precisa reconhecer isso, irmãos, para ver uma transformação. Essa mulher, talvez ela fosse tímida, talvez ela fosse arrogante, eu não sei qual era o problema dela, mas naquele momento ela olhou e falou, por conta de Jesus, que me amou tanto, não me condenou em nenhum momento. Ela falou, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ela foi lá e derramou em ato de adoração. Essa forma dela de expressar o amor. Os religiosos olham e julgam. Aqueles que não entendem o amor de Deus olham e julgam. Mas ela falou, não estou nem aí, meu, porque eu sei o quanto Ele me perdoou. E Jesus usa o exemplo dela para falar, e aí, como é que está a sua vida? Você acha que você não tem muita dívida, não? Você acha que você tem condições de pagar a sua dívida? Você acha que há algum merecimento que te faça ficar em pé na presença de Cristo? Ou você reconhece que foi derramado muito amor sobre a sua vida? É isso que vai fazer diferença. E é isso que vai tornar a nossa vida mais que vencedora. Porque é esse amor que vai tornar a gente vitorioso. Não é nosso esforço, não é a força do nosso braço, não é a nossa capacidade, mas é reconhecer que Ele nos amou e Ele se entregou por nós. Eu vejo que isso aqui, irmãos, ele é muito mais que uma teoria. Inclusive na hora do louvor, inclusive no seu devocional diário, inclusive na sua vida fora da igreja. Esse amor sendo transmitido vai acontecer a partir do momento que você reconheceu o que Jesus fez por você. Não é necessário alguém te comandar, não é necessário você se comportar conforme a maioria, mas é uma coisa que sai do seu coração. Normalmente a gente toca aqui o louvor, eu não sei como é que fica o seu coração. Você fica viajando, você fica pensando no jogo, você fica pensando nas contas para pagar, você fica pensando na semana que vai chegar. Ou é um coração entregue, falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor me perdoou. O Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito para mim. Esse é o objetivo do amor de Deus, irmãos. Eu queria concluir orando com a igreja. Então, se a gente puder ficar de pé. Por que eu comecei falando sobre não há mais condenação? Porque, de repente, a gente termina essa mensagem e ainda continua carregando uma condenação. Mas Jesus nos tirou essa condenação dos ombros. E isso é motivo de nós nos alegrarmos. Isso é o motivo da gente celebrar na presença de Deus e reconhecer que Ele apagou os nossos pecados na cruz. E Ele nos deu uma nova oportunidade, uma nova vida. Então, o nosso coração estando grato, irmãos, Ele vai transmitir esse amor, naturalmente. E essa é a minha oração. E gostaria que você fizesse essa oração. Que particularmente toda a igreja chegasse diante de Cristo, reconhecendo qual era o estado do nosso coração. E como nós estamos hoje, se nós recebermos esse amor dEle que é real. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por essa tarde, agradecer pelo teu amor que foi derramado em nós, esse amor que nos tira de uma vida de pecado, esse amor que nos mostra qual é a vontade do Pai, o teu amor, Senhor Jesus, que foi tão prático a ponto do Senhor ter descido aqui na terra e vivido como homem, para cumprir todas as exigências da lei e nos apresentar diante de Deus sem pecado, Senhor, sem culpa, sem condenação.
E a nossa natureza, Senhor, ela fica conflitando com aquilo que é do Senhor. É por isso que o teu amor e a tua graça é aquilo que deve bastar para nós, Senhor Jesus. Porque é o teu amor que vai nos sustentar na hora da luta. É o teu amor que vai nos sustentar no momento de sofrimento, quando nós quisermos abrir mão do nosso velho eu, dos nossos desejos, dos nossos pecados, Senhor, que estão toda hora nos perseguindo. É esse amor que nos faz ser mais que vitoriosos, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que o Espírito Santo realmente traduza toda essa pregação, toda essa mensagem no coração de cada cristão aqui, Senhor. No coração de cada um que se dispõe a te ouvir e quer andar numa vida reta com o Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo venha nos capacitar a viver esse amor de uma forma intensa, a ponto que até a nossa adoração aqui no culto mude, Senhor. Que a nossa leitura da palavra venha a ser transformada também. O nosso interesse pelas coisas do reino, o nosso amor genuíno pelas pessoas, que tudo isso venha a ser afetado pelo teu amor, Senhor. Nos transforma, Deus. Nós precisamos desse toque do Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, viver na plenitude esse amor. Em nome de Jesus. Amém.